a Jesus. Abramos nossas Bíblias no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 25. Somente um versículo. Lucas, capítulo 8, versículo de número 25. Somente um. Observe, por favor, se a pessoa que está ao seu lado tem Bíblia. Se ele não tem, divida com ele para que façamos essa leitura juntos. Amém? Versículo 25 do capítulo 8, está escrito assim: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Vamos fazer a igreja junto? Vamos? Vamos? 1, 2, 3. E disse-lhes: Onde está? Glória, toma assento, por favor. Meu Deus e meu Pai, o culto deu início às 19h05. Eu me lembro que nós cantamos o hino 155, e esse hino diz que nós precisamos, imploramos, necessitamos do Teu poder. Cantamos com alegria, cantamos, ó Deus, na expectativa de Tu ouvir e se agradar. Demos sequência com uma oração, nos lembrando do bairro, nos lembrando da família, das famílias, dos irmãos, dos Teus servos, que talvez encontraram barreiras e não vieram, não estão aqui, mas talvez estejam em casa nos acompanhando pela internet. Senhor, na sequência, os grupos cantaram a Ti, adoraram o Senhor, testemunharam do Teu poder, a palavra oficial foi lida, e agora, Senhor, nós almejamos ouvir a Tua palavra. E sabemos que esse momento é muito importante, porque esse é o momento em que a nossa fé será acrescentada, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a Tua palavra. E é isso que nós queremos ouvir, a Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, e conhecemos as ingerências, conhecemos, meu Deus, as influências que o inimigo de nossas almas faz e executa para o que o Teu servo não presta atenção, para que esse homem, essa mulher não preste atenção, e essa palavra venha, Senhor, até o profundo do coração, e venha ser, meu Deus, ali plantada, e ela possa crescer, para que esse coração venha dar frutos bons e excelentes frutos. Por isso, eu te peço, Senhor, alcança através da Tua própria palavra, porque nós não estamos aqui para falar de nós, mas estamos aqui para ser um canal Teu para a igreja. Fala poderosamente, meu Deus, e que neste momento nenhuma ação que não seja do Teu Espírito Santo venha atuar no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, a mensagem que eu tenho aqui para essa noite não é para falar de Jesus. Eu não estou aqui para falar de Jesus, porque sei que sempre serei devedor. Por mais que eu fale, nunca vou poder alcançar o poder dele, a glória dele,
que as minhas palavras são pequenas. Todos nós aqui já ouvimos falar desse homem, desse Deus, desse Filho de Deus. Já ouvimos falar do seu poder, da sua graça, desde a fundação do mundo. Ele é atuante. A Bíblia diz que o Senhor disse assim, façamos, ou seja, no plural. Ali não tinha só Deus trabalhando, ali tinha o Pai e tinha o Espírito Santo. Havia um conjunto de poder, um conjunto de santidade, como o irmão aqui falou aqui hoje, né? Um conjunto de poder, um conjunto de santidade para fazer o melhor. E o controle de qualidade não foi dado a nenhuma empresa terceirizada, para dizer assim, ó, nós já fizemos, agora vocês vão lá, o controle de qualidade vai lá e testa, para ver se está bom. Não, o controle de qualidade foi de Deus mesmo. A Bíblia diz, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom, excelente. Sabe o que Deus estava dizendo? A obra dele não tem retoque. Não tem o que eu possa fazer para melhorar ela. Não tenha o que eu posso fazer para melhorar, para embelezar mais, aperfeiçoar a obra de Deus. Então, ela foi feita. Então, esse Jesus que nós adoramos, que nós servimos, que nós prestamos honra, né? Esse Jesus, falar dele é dever. É dever na sua grandeza. Nós vamos ficar devendo. Só para você ter ideia, Jesus é a pessoa que mais hino tem composto para falar dele. Jesus é a pessoa que mais livros se escreveram sobre ele. Só para você ter ideia, João disse, no último capítulo do livro de João, do apóstolo João, ele disse que se fosse para escrever todos os milagres que Jesus executou, o mundo seria pouco para o muito de livros. Esse é o Jesus que está aqui em nosso meio. Esse é o Jesus que veio participar, que está aqui preocupado contigo, que estava aqui mobilizando, agindo para você estar aqui. A carne não te trouxe aqui, a dor não te trouxe aqui, a necessidade não te trouxe aqui. O que te trouxe aqui foi Jesus, o Senhor. A carne é inimiga de Deus. A carne nunca, o diabo nunca te traria aqui. Quem sabe que isso aqui é um território que não é dele. Satanás não tem poder aqui dentro. Os demônios não têm poder aqui dentro. Isso aqui não é território do diabo. Isso aqui é território de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, falar desse Jesus é ficar devendo. Um homem que pegou 3 pãozinhos, pegou 5 pãozinhos e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de quase 20.000 pessoas. Um homem que caminhou em cima das águas, e não só ele caminhou, como ele disse para um outro homem gerado do pecado, um outro homem, porque Jesus não foi gerado do pecado, mas um outro homem gerado do pecado. Jesus estava mostrando o homem Deus e o homem pecador, porque Pedro era pecador. Jesus estava dizendo que aquele que confiasse na sua voz, confiasse na sua palavra, poderia realizar o que ele realizava. Vem, Pedro! Aí Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Ele vai lá, olha para a figueira, e a figueira não tinha fruto. Ele toca na figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e vai embora. Quando eles voltam pelo mesmo caminho, os discípulos deles olharam e disseram assim: olha que coisa, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Mas vocês estão admirados de quê? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda,
falareis aquele monte, e ele vai sair dali e vai se lançar nas profundezas do mar. Esse Jesus é o Jesus que nós adoramos. Mas, pastor, então qual é a mensagem? A mensagem é para as pessoas que se aproximam dele. Como é que é isso? Preste bem atenção, amado. Aqui eu tenho certeza que ninguém tem dúvida do poder de Deus. Que Jesus veio em carne, morreu, ficou ali, foi sepultado, ficou a noite todinha no sepulcro, das 6 horas da tarde até o outro dia, 6 horas da manhã. Ele ficou ali, ressuscitou. Temos 500 testemunhas que viram ele, 500 testemunhas que viram ele depois de ressurreto. Paulo disse que viu ele como um aborto, né? Então são 501. Paulo disse que viu ele como um aborto. Paulo teve com ele, aprendeu com ele, sentou com ele, então viu. Então são 501. Então viram ele depois de ressurreto, né? Viram ele caminhar, muitos ressuscitaram. Então ele subiu, assentou à direita de Deus, aonde está sentado lá, intercedendo por nós, advogando a igreja dele. Mas que mensagem nós temos para a igreja? Preste bem atenção, amados, preste bem atenção. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Preste bem atenção, Jesus está aqui. Jesus está aqui como ele estava no caminho de Jericó. Da mesma maneira. Então, a Bíblia diz que uma pessoa, quando escuta um barulho, um falatório de uma multidão, que não dava nem para entender, porque se desse para entender o que o povo estava falando, Bartimeu não perguntaria o que estava acontecendo. Ele não perguntaria. Mas então, como não dava para entender, como a multidão era confusa, como cada um falava de uma maneira, Bartimeu pergunta: o que é isso que está acontecendo? Aí alguém vai lá e diz assim: é Jesus, o Nazareno, que vai passando. Preste bem atenção. Jesus está para o lado de cá. Vamos deixar Jesus aqui. Vamos olhar para a pessoa de Bartimeu. Vamos olhar para a pessoa de Bartimeu. Vamos imaginar Bartimeu na mesma situação que nós na mesma situação que Bartimeu. Não com a gravidade que ele tinha. Vamos dizer que o seu problema seja menor do que o dele. Ele era cego. Então, Bartimeu se aproxima ali, olhando aquela multidão. A Bíblia diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam ali se incomodaram com o que Bartimeu estava dizendo. Bartimeu gritava, aquilo estava incomodando as pessoas. Bartimeu queria uma bênção, Bartimeu queria uma solução que vinha trazendo há muito tempo aquela vergonha, aquela capa, aquela situação humilhante, ter que ficar no meio da estrada, as pessoas passando, jogando poeira, as pessoas falando mal dele e tudo, ele ficar naquela situação. Ele queria uma mudança, ele queria sair dali. Então a Bíblia diz que ele começou a clamar e o povo começou a reclamar que ele estava falando. Não incomoda o mestre. Ele não se preocupou com aquilo. Ele não se preocupou com o que os outros falam. Preste bem atenção. Muitos que se aproximam de nós querem impedir com que você seja abençoado. Pastor, eu só ando com crente. Jesus andava com Pedro. E Pedro tentou impedir o ministério de Jesus chegasse aonde tinha que chegar. Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Para trás de mim, diabo. Para trás de mim, Satanás. Então, muitos que estão perto de nós, às vezes tentam
impedir com que a gente venha, com que a gente insista, com que a gente prossiga até alcançar a bênção. Bartimeu não se incomodou com aquilo. O que Bartimeu fez? Agora que ele sabia que Jesus estava passando, o tom de voz dele tinha que ser maior. Por quê? Porque quem grita a uma pessoa a 5 metros, e agora as outras pessoas vieram tentar tirar a atenção dele, Jesus estava andando, Jesus não estava parado, Jesus estava andando, agora Jesus não está mais a 5 metros, já está a 10, Bartimeu entende isso, cego, ele entende isso, então o que ele diz? Eu tenho que agora clamar mais forte, mais alto. A Bíblia diz que ele clamou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que aconteceu? Jesus mandou chamar ele. Ele veio, Jesus vai e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu costumo sempre dizer aqui, que quando Jesus fez essa pergunta para ele, Jesus estava dizendo assim: tu já fez o que tu tinha que fazer, agora sou eu. Já fizemos o que teríamos que fazer? Será que já executamos? Será que já insistimos? Já perseveramos? Jesus, quando chama Bartimeu, Bartimeu vem, fica diante dele, sem a capa. Jesus vai lá e diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo assim para ele: você já fez o que tinha que ser feito, agora sou eu. Então, qual é a intenção da mensagem dessa noite? É trazer eu e você para olhar a situação das pessoas que alcançaram a bênção das mãos de Jesus, para a gente também poder fazer como eles. Porque a intenção da Bíblia não é somente exaltar o poder de Deus, o poder de Jesus, é mostrar que as pessoas que precisavam, que necessitavam, não paravam até que alcançasse a bênção. Preste bem atenção, amado. 3 anos e meio de história. Jesus. Você acha que teve pessoas que foi a Jesus e não alcançou bênção? Hein? Teve pessoas que foi até Jesus e não alcançou bênção? Teve. Chegou lá, Jesus não atendeu no primeiro grito, não atendeu na primeira palavra, desistiu e foi embora. Com essas pessoas a gente não aprende, mas com essas outras pessoas, como Bartimeu, a gente aprende. Aprende o quê? A insistir. Porque eu já estou virado para o lado dele. Eu já estou diante dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar como essas pessoas praticaram essa fé que o pastor aqui estava comentando, que nós só precisamos de fé. Praticaram essa fé para alcançar essa bênção. Lá vem a mãe, desesperada. A mulher não tinha nada com o patriotismo de judeu. Ela vem lá de Tiro e Sidom, de outras cercanias. Ela vem até Jesus. Ela não era hebreia, não era israelita, não era judia. Ela não era judia. Então ela vem até Jesus. Ela deixa a filha em casa. Ela já tinha recorrido à macumba da sua terra. Ela era da terra de Jezabel. E Jezabel era uma macumbeira de primeira. A terra de Jezabel, de Tiro, de Sidom, era uma terra de muitos ídolos, de muita macumba, de muito espiritismo. Então ela já tinha recorrido a tudo. Mas os recursos que ela tentou piorou a situação da menina. Por quê? Porque ela descreveu a Jesus que a filha dela estava miseravelmente endemoniada, estava morta, os demônios estavam matando ela. Então, a Bíblia diz que ela vem até Jesus
e clama a Jesus e diz: filho de Davi, tem misericórdia, socorre a minha filha. Quando ela fala isso, Jesus não dá atenção. A Bíblia diz que Jesus não respondeu com palavra. A Bíblia não oculta que houve um outro tipo de resposta. E Jesus não respondeu com palavra, mas ele responde no campo espiritual. Ele responde com atividade sobrenatural. Então, ela veio e clamou. Jesus não respondeu com palavra. Ela não desistiu. O que aconteceu? Ela insistiu: Jesus, a minha filha está lá, deixa ela morta. Me ajuda, me socorre. Se o Senhor não me socorrer, hoje é mesmo, quando eu voltar, eu vou sepultar ela. Jesus disse para ela assim: olha, não convém pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela vai lá, esperou Jesus terminar de falar. Quando Jesus terminou de falar, ela disse assim: mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, grande é a tua fé. Vai, escute bem, e seja feito conforme está no teu coração. Do jeito que você veio para cá, já está diante de mim, agora volta com essa mesma fé que quando você estivesse comigo, você alcançaria a bênção. Volta para a tua casa com essa fé. Seja feito conforme o teu coração deseja. A Bíblia diz que ela voltou para casa e a filha já estava saudável. O centurião pede a Jesus, para Jesus ir até a casa dele. Por quê? Porque o mordomo dele, o servo dele estava doente. Quando Jesus diz assim: eu vou e vou dar saúde, quando ele ouve dizer que Jesus ia entrar na casa dele, ele diz assim: peraí, ele não precisa entrar na minha casa, somente uma palavra é o suficiente. Só uma palavra, e o meu servo vai ser curado. A Bíblia diz que os anciãos vieram e falaram aquilo para Jesus, e Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé em Israel. Ou seja, irmãos, a gente não tem necessidade de falar de Jesus. A gente tem necessidade de falar dessas pessoas que praticaram essas ações e foram abençoadas. Pessoas que estão na Bíblia, pessoas que estão fortalecendo a nossa fé com as suas experiências, com as suas dedicações a Jesus. Pedro, foi falado aqui na semana passada, Pedro está ali, retorno de uma pescaria, de uma noite frustrante, de uma noite de fracasso, de uma noite que nada pescaram. Os pescadores, principalmente Pedro, nato, filho de pescador, nato, morador da beira do mar da Galileia. Então ele conhecia tudo, ele sabia que eles não saíam para pescar sem esperança de pescar. Eles não saíam. Eu e meu filho Leonardo, quando a gente morava no Paraná, a gente pegava, botava milho, botava minhoca, botava massinha, botava macarrãozinho, um monte de coisa, os anzol, tudinho. A gente ia para a beira do rio contando. A gente colocava um anzol, quem é pescador aqui sabe, a gente colocava o anzol e a boinha, o peixe não estava nem passando perto do anzol, a gente estava vendo a boinha afundando. Quem já pescou, sabe o que eu estou falando. Você põe a boinha lá e fica lá olhando, a boinha fica paradinha. Daqui a pouco, ela dá um toquezinho, mas você põe lá, ela não está lá, o peixe nem lá não está. Mas você está na expectativa
de ver aquela boinha afundando. Pedro, quando sai para ir pescar, ele sai contabilizando o retorno. Quem sai atrás de uma porta de emprego, já sai vendo, tirando a carteira profissional do bolso e colocando na mesa, na agência. Não é assim? Porque eu não vou atrás de emprego sem ter esperança que eu não vou conseguir. Eu não posso, a esperança que nós temos quando nós vamos no médico, quando nós vamos num postinho, a esperança que nós temos é que aquele médico vai entender o que eu estou passando e vai passar uma receita, nessa receita vai vir um remédio que eu vou correr para a farmácia para comprar, na esperança eu tomo ela, e a fé do remédio é tão grande que eu já fico esperando a dor sumir. Não é assim? É dessa maneira que a gente vai fazendo. Pedro, ele saiu contabilizando. Vou pegar tanto, vou vender tanto, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Ele sai, juntamente com a sua empresa de pesca, vai, lança a rede, não pega, mas tem esperança de pegar na segunda, lança a rede, não pega, tem esperança de pegar na terceira, lança a rede, não pega, tem esperança de pegar na quarta, e isso dá 5 horas da manhã, tem que voltar. Aí não dá mais peixe. Deu 6 horas da manhã, não pega mais nada. Volta ele, agora não contabilizando o lucro, mas contabilizando o prejuízo. Quantos de nós que quando chega na segunda-feira, a gente diz assim, eu vou na agência e agora, eu vou nessas empresas e agora vai dar certo. Sempre tem essa esperança, você vai lá porque tem a esperança. Nós vamos lá porque cremos que isso pode acontecer, senão você nem saía de casa. Ficava esperando um telefonema. Pedro volta, vai para a praia, e fica ali lavando a rede. Eu não sei o que ele pensava, mas como pescador que eu já fui, eu sei que ele poderia estar dizendo assim, eu não pesquei, não vou conseguir pagar a conta, mas eu vou limpar a rede e à noite eu vou voltar. Olhe a atitude deles, não é a atitude de Jesus, irmão. Eu não quero que vocês olhem para a atitude de Jesus, porque é inquestionável falar do Senhor. Nós estamos falando de Pedro, um homem, um pai de família como eu e você, um homem de carne e osso, sujeito às paixões, um homem que errava de manhã, errava de tarde, um homem que o seu palavreado era um palavreado diferente, era um homem como nós. Aí ele está ali lavando a rede, contabilizando. Agora eu não vou poder pagar isso, não vou poder pagar, mas à noite eu volto. De repente aparece uma confusão, uma multidão atrás de um homem com sede de ouvir a palavra. Ou quando é que essa multidão, quando esse Éden vai despertar? Com sede de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquela multidão vinha. Jesus queria atender eles, mas Jesus queria atender desde o primeiro até o último. E Jesus estava na praia, e na beira da praia, não dava para atender o último. Por quê? Porque o lugar não era propício para isso. Ou seja, Jesus estava no mesmo nível, na mesma altura daquele que estava lá atrás. Então a palavra de Jesus não dava para chegar lá. Jesus tem uma preocupação de atender desde o púlpito até a porta. Ele se preocupa com isso, desde o menor até o mais velho. Ele se preocupa com isso. A Bíblia diz que quando aquilo vai acontecendo, aí Jesus vê, olha para a praia e vê 2 barcos. E se aproxima de Pedro. E quando ele se aproxima de Pedro, ele diz para Pedro assim, ó, conjecturando ele diz para Pedro assim, para de contabilizar o prejuízo. Percebe aí, irmão?
Para de contabilizar o prejuízo, as contas que você tem para pagar, e dá um tempinho para ouvir a palavra. Dá um tempinho. Às vezes nós, obreiros, temos tanta preocupação em alimentar os outros que a gente não ouve a palavra. Os obreiros, principalmente, quando vão ler a Bíblia, começam a ler a Bíblia, isso aqui vai ser para a irmã, isso aqui vai ser para o irmão. Não tem tempo de ouvir a palavra e fica contabilizando prejuízo. Pedro estava assim. A Bíblia diz que ele estava lavando a rede. Quando ele estava lavando a rede, Jesus disse assim para ele assim, ó, para um pouquinho. Não está na Bíblia, conjecturando eu. Para um pouquinho. Para de contabilizar o prejuízo, a perda. A noite, como foi dito aqui, que o choro pode durar uma noite inteira. Isso aí não é uma pergunta, não é uma interrogativa, é uma afirmação. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Você teve uma noite de tristeza, de derrota, de preocupação? Então faz o seguinte, para um pouquinho de limpar a rede e vem para ouvir a palavra. Senta aqui do meu lado, me empreste esse barco, senta aqui do meu lado e ouve a palavra. Ouve a palavra. A Bíblia diz que Jesus entra no barco e pede para ele, afasta um pouquinho da terra. Afasta um pouquinho. Distancia. Nós estamos muito ligados nas coisas dessa terra, irmão. Jesus está querendo te afastar um pouquinho dessa terra, um pouquinho dessa humanidade, um pouquinho dessas preocupações, um pouquinho dessas amizades. Ele está querendo, afasta um pouquinho, porque enquanto você ficar na terra, você não presta atenção em mim. As pessoas vêm para a igreja, mas estão com a mente na roupa que ficou para passar, com a louça que ficou para lavar, com as contas que estão acumuladas lá. Esse pensamento não vai te ajudar, mas se tu ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela vai te orientar para a vitória. Ouve, preste atenção. Jesus estava dizendo para Pedro, se afasta, deixa essas preocupações aqui na praia, deixa aqui. Eu aprendi com a minha mãe, ela dizia assim para mim, filho, quando você for para a igreja, deixa as contas em casa, deixa as doenças em casa, vai para a igreja para cultuar. A gente vir para culto, irmão, não é para trazer problema para Deus. Não. O problema para Deus é na oração. Culto é adoração. Nós estamos confundindo o que é culto. Oração, eu deito ali, eu sento ali, coloco o rosto no pé, eu choro, eu falo, eu reclamo, eu falo por fulano, da cicrana, é ali na oração. Culto é adoração, culto é adoração. Cadê o adorador? Cadê o adorador? Culto é adoração. Jesus disse para Pedro, afasta um pouquinho. Só quem pode afastar o barco de Pedro é Pedro. Eu não posso dizer, o esposo não pode dizer para a esposa para ela afastar, não. Quem tem que afastar é ela, é ele. Afasta um pouco o barco. Não precisa ficar muito distante, não. Você vai ter que voltar. Então não fica muito distante, não. A Bíblia diz que Pedro foi, afastou o barco e ficou ali ouvindo. A metodologia das pregações diz que é 1h e 15, passou disso aí não grava muito. Passou disso aí não vai
não vai acrescentar muito. Então, Jesus, que nos ensina a metodologia das pregações, 1h, 1h15, ele fica ali no barco, usando o barco, pregando para aquela multidão. E Pedro largou a rede, Pedro deixou a rede e começou a prestar atenção no que Jesus falava. Você está aí ainda? Você ainda está aí, irmão? Faltou que o teu irmão diz assim: presta atenção, senão você não é abençoado. Pedro foi, parou de se preocupar com o resultado da pescaria, parou de se preocupar com o resultado da pescaria, e fez o quê? Transferiu esse resultado para Jesus. Aí ele pode agir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pedro parou, começou a prestar atenção. E eu tenho certeza que o que Jesus pregou alimentou a fé dele. Quando Jesus terminou de pregar para a multidão, deu a bênção apostólica, liberou o povo, a Bíblia diz que Jesus disse assim para Pedro: agora, ou seja, depois de tudo isso, depois do que você ouviu, depois desse empréstimo do barco, depois que eu usei o teu barco para ensinar essas pessoas, agora, faze-te ao mar alto. Ele poderia, como depois de ressurreto, ele poderia ter dito assim: lança a rede ali. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele queria saber se a palavra dele tinha feito efeito, tinha tido efeito na vida de Pedro. É o momento em que ele vai comprovar se aquela palavra fez alguma mudança. Faze-te ao mar alto para pescar. A Bíblia diz que Pedro disse assim para ele: olha, Senhor, eu pesquei a noite toda, lancei rede a noite toda e não apanhei nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe o que Pedro estava dizendo? Essa 1h que eu ouvi o Senhor falando é o suficiente para mim acreditar que aquilo que tu fala acontece. Não adianta eu vir para a igreja, ouvir a palavra, saber, porque tem muita gente que está acostumada a vir para a igreja e fica naquele negócio: receba. Aqui não tem receba, aqui é conquista. Aqui é conquista. Deus não dá nada de graça para ninguém, só salvação. Alguma coisa você vai ter que fazer. E o mínimo que você pode fazer é crer. Foi o que os moços de Naamã falaram para Naamã. Se ele tivesse dito para o Senhor fazer algo muito difícil, trabalhoso ou caro, tu não teria feito. Ele só mandou o Senhor mergulhar 7 vezes. Tem muita gente que está acostumado a levar vassoura para casa, sabonete para casa, pegar a manga da camisa, ou um copo com água. Isso não é bíblico. A bênção de Jesus, a vitória através de Cristo, é a palavra, é ouvir a palavra, é praticar a palavra. Agora, para mim saber, para mim ter fé, para mim confiar, eu preciso ouvir. Esse negócio da pessoa entrar na igreja e chegar na igreja e toma, recebe, irmão, eu desconfio dessas coisas.
Eu desconfio. Então, Jesus disse para Pedro: vai lá no mar alto, lá onde tu fracassou. Eu quero te mostrar qual é a diferença. O barco sem eu e o barco comigo. Recebe aí. Recebe aí. Você foi semana passada, botou a carteira de trabalho no bolso, mandou o telefonema, mandou pelo corpo, mas você mandou sem fazer uma oração. Você foi, passou a noite com toda a tua experiência, com todo o teu currículo. Tem gente que está aqui dentro, que tem currículo, mas não consegue. Por quê? Porque está indo sem Jesus. Pedro foi com toda a experiência, 40 anos na beira do mar, nasceu dentro do mar, ele foi batizado dentro daquelas águas, ele conhecia cada canal, cada rede, cada pescador, cada barco, ele conhecia o vento, ele conhecia a lua, ele tinha uma experiência que qualquer um que quisesse informação sobre pescaria tinha que procurar Pedro. Jesus diz assim: volta ao mar alto, eu vou te mostrar qual é a diferença de ir comigo e ir sem eu. Jesus está dizendo para pessoas aqui dentro: não faça nada nessa semana sem ir com Ele. Quando você sair de casa, amanhã, na terça, na quarta, na quarta, Senhor, eu vou estar lá. Mas eu fracassei lá, eu já recebi um não lá, Senhor, fui rejeitado lá, mas agora eu vou com o Senhor. Jesus vai lá e diz para ele: vamos lá comigo agora, vamos lá comigo, vou te mostrar, lá onde tu jogou e puxou. Jesus poderia muito bem falar: lança a rede aí, do lado, aí. Mas não. 90 metros. Lança a rede aqui, na beira, na praia. Não. Você vai lá a 50 metros de profundidade. O Mar da Galileia tem 24 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Então você vai lá, naqueles 12 quilômetros, você vai navegar daqui 12 quilômetros. Eu vou contigo. Você vai lá e eu vou contigo. Parece que eu estou vendo todo mundo na expectativa. Ele não desceu do barco, ele não tem intenção de descer do barco, ele não tem intenção de te abandonar, enquanto o milagre não acontecer. Ele não só manda e fica, não, ele manda e quer ir. A Bíblia diz que ele foi. Quando chegou lá, Pedro lançou a rede. Quando lançou a rede, aleluia, pegou, puxou a metade da rede, não cabia mais no barco dele. Aí o barco de João e Tiago estava ali, chamou o barco de João e de Tiago, encheu o barco de João e Tiago. A Bíblia diz que os dois barcos tinham tanto peixe que quase iam a pique. Um palmo para entrar água no barco. Um palmo assim, para entrar água. Eu sei o que é que eu estou falando. A Bíblia diz que quando eles chegaram na praia, já estou terminando, quando eles chegaram na praia, Pedro disse assim para ele: Senhor, se afasta de mim, que eu vou ser que eu sou um pecador, que um homem que opera um sinal como esse só pode ser um Deus, um santo. Jesus disse para ele assim: agora tu não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de alma, de homens. Aí a Bíblia diz que Pedro deixa o barco e segue Jesus. Preste bem atenção. Vamos fazer uma contabilidade? Vamos? Para você ver se vale a pena. Eu vou encerrar. Ele pega a calculadora, Pedro não é bobo. Pega a calculadora. Peraí. 2 horas com Jesus no barco. 1 hora que ele deu para Jesus ensinar. Depois, mais 1 hora de navegação.
2 horas com Jesus no barco. Eu enchi os 2 barcos. Então, se ele vai embora, e eu fico sem ele, esse peixe aqui vai acabar. Aí agora eu estou sem ele. Mas se eu ficar com ele, 2 horas, foi 2 barcos cheios. Se eu ficar com ele 24 horas, são 48 barcos cheios. Então a Bíblia diz que Pedro deixou o barco e seguiu a Jesus. Eu falei aqui, e eu estou encerrando. Eu falei aqui na semana passada, eu estava dizendo que Abraão foi o homem que mais levantou altar para Deus. O homem que mais levantou altar para Deus foi Abraão. Abraão, Deus falou com ele, altar. Deus ia fazer um concerto com ele, altar. Presta bem atenção. Aí, nasceu Isaac, altar. Isaac vai crescendo, desmama. Quando desmama, aí, banquete. Festa. Isaac faz aniversário, festa. Isaac foi crescendo e o altar parou. Não tinha mais altar. Aí Deus, mas eu dei a benção, dei o Isaac. Agora que ele deveria estar preparando o altar toda semana, agora ele parou de fazer altar para mim. Aí Deus disse assim para ele: Abraão, sobe lá no Moriá, e lá você vai me oferecer o teu Isaac. Vai me oferecer o teu Isaac. Aí a Bíblia diz que Abraão foi lá. A cabeça de Abraão deveria estar. Eu parei de fazer altar. Preste bem atenção, amado. Muitos de nós desejamos um Isaac. Quando o Isaac vem, a gente para de fazer altar. A bênção chegou, é só festa. A bênção veio, a porta se abriu, é só festa. Os altares que estava acostumado a fazer, não se faz mais. A porta de emprego se abriu, aquela negociação foi feita, foi um sucesso, a cura veio, acabou o altar. Dia de domingo é festa de bolo, é aniversário, é isso, é aquilo. Escola dominical, acabou. Acabou. Não tem mais escola, não tem mais culto de doutrina. Ou seja, Deus abriu a porta. Preste bem atenção, a bênção de Deus é para te deixar mais perto. Hoje, as bênçãos de Deus vêm e colocam a pessoa longe. A pessoa casa, some. A porta de emprego abriu, some. Constrói a casa, sumiu. O Isaac é aquela casa que estava para construir. O Isaac era aquele terreno. O Isaac era aquele imóvel. O Isaac era aquele carro. O Isaac era aquela porta de emprego. Recebeu o Isaac, acabou. Eu aprendi que quando esse altar começa a deixar de ser levantado, a bênção vira a maldição. Quem quer bênção? Já tem gente diminuindo. Não deixe o seu Isaac te afastar de Deus. Está cheio. Os Isaques hoje, acabou. Consegui construir a casa, consegui comprar o terreno, a porta se abriu, a enfermidade foi embora, o meu marido está desse jeito, a bênção, a prosperidade veio, acabou. Isaac nasceu, banquete. A fazer aniversário, banquete. Acabou. Abraão não fez. Aí Deus disse assim:
Hoje tu vai fazer um altar para mim. Vai lá para o monte e tu vai oferecer o Isaac. Eu não quero pedir o seu carro, porque sabe que aqui não tem isso. Eu não quero pedir o seu terreno, nem a sua casa, nem a sua saúde, mas que você reconheça e não se afaste de Deus quando Deus te abençoar. Não se distancie de Deus, não permita que isso aconteça. Pedro foi lá, fez a conta. Quando Pedro terminou de fazer a conta, Pedro disse assim: se eu deixo ele embora, esse barco, 2 barcos cheios de peixe, vai acabar. Agora, se eu fico com ele, nunca mais vai faltar. E a Bíblia diz, o salmista dizendo: fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar um pedaço de pão. Não se afaste de Jesus. Ele tem todo dia o teu pão. Ele tem todo dia a sua bênção. Amém, irmãos? Amém? Então, aprenda com essas pessoas. Nós não questionamos o poder de Deus. As nossas atitudes é que às vezes nos faz ficar longe da bênção. Fica de pé. Cadê? Traz aqui. Tem quantas pessoas que não participou da ceia? Só a irmã Eliane? 3, né? Estava o menino lá, rapidinho. Enquanto ele pega, leva a bandeja. Enquanto ele vai ali, eu vou fazer a oração e já deixar avisado. Amanhã, segunda-feira, nós estamos aqui na manhã na reunião de oração de todos os obreiros, crentes, irmãos e irmãs. Quem quiser participar, venha, irmão. Chega aqui, a porta frontal está fechada, pode ir ali na lateral, entra, dobra o teu joelho. Aí amanhã você fala, pede, chora, confessa, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então tem oração amanhã das 8 até as 9, das 8 até as 9, das 7h30 até as 9, nós estamos aqui na oração. E terça-feira estamos aqui no culto de doutrina, não perca, venha aprender. E na quarta-feira tem ensaio. O ensaio com os varões acabou? Cadê o Júnior? Aí tem ensaio com as varoas, não vamos perder. Quinta-feira estamos aqui na campanha Prosperando pela Palavra de Deus, né? E sábado é o culto com os varões. Sábado que vem, esse sábado nós não tivemos culto, sábado é o culto com os varões. Vamos reunir os varões, convida alguém e vamos ter o culto com os varões aqui no sábado para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, do nosso Deus. E no domingo estamos aqui na escola dominical, viu? No domingo estamos aqui na escola dominical. E ainda tem alguns vivos, não tem? Pega aí. Cadê o vivo? Não está em cima? Está em cima. Nós ainda estamos aqui com... Isso. Um só. A declaração de fé das Assembleias de Deus. Você que é assembleano, isso aqui é como se fosse o livro da Constituição. Nossa, aqui. Então, venha aprender. Nós estamos aqui na terceira aula, né? Na terceira aula. Então, você que não tem ainda, ele está repassando o preço que a CPAD vendeu. É quanto? R$20. É um livro excelente. Venha participar do ensinamento, é muito bom. Pastor, eu não tenho dinheiro. Paga fiado. Compra fiado. Aí você paga. Se não pagar, a gente põe o nome aí, a igreja está ligada no SPC, a gente vai no SPC e coloca o seu nome. Pastor, R$20? Uma vez colocaram o meu nome no SPC por causa de R$2. R$2 me colocaram. R$2. Aí, então, participe. Ainda tem 5 livros, é isso, Leonardo? Eu acho que tem 5 livros. Se você quiser, no domingo, você pega ali com o Leonardo e ele vai estar passando para você. Na escola dominical, aqui no domingo, nós estamos aprendendo mais do Senhor. Cadê o? Já está aí? Está aí? Deixa eu fazer uma oração. Venha para cá os irmãos que vão participar da ceia. A irmã Valéria, a irmã Eliane,
Diaconisa Valério, irmã Eliane, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja. Senhor, 40 minutos foi pregada a tua palavra. Senhor, mostrando, Senhor, como um homem, ao ouvir a tua palavra e praticando ela, são abençoados. Assim, Senhor, como Bartimeu, assim como aquela mulher Sírio-Fenícia, assim como Pedro, que ouviu, nós sabemos que são milhares, Senhor, nós sabemos que são incontáveis as pessoas que foram alcançadas pelo poder que sai da tua boca. E agora, Senhor, eles aqui ouviram, eles aqui aprenderam, e aqui, Senhor, vão procurar agora botar em prática, assim como Pedro, assim como aquela mulher, assim como Bartimeu, Senhor, para que o milagre também se realize na vida deles e dela. Pessoas que vão agora não sozinho, mas vão com o Senhor, em busca do emprego, em busca, Senhor, de uma cura, em busca, meu Deus, de uma solução no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, no matrimônio, meu Deus. Pessoas que a partir de hoje vão fazer questão de procurar o Senhor no lado deles, na frente deles, para que venha alcançar a bênção e a vitória. Por isso nós te pedimos que o calor da tua palavra venha estar ardendo em nossos corações, que o fogo da tua palavra, como aqueles dois moços que iam para Emaús e ouviam o Senhor falar, a Bíblia diz que um perguntou para o outro, um confirmou com o outro, não ardia o teu coração quando ouvia ele falando? E tu tocou em corações aqui, que vão sair daqui nessa noite, Senhor, na esperança que com a tua presença, essa luta, com a tua presença, essa questão, Senhor, vai ser resolvida e o teu servo e a tua serva será abençoado. Nós estamos apresentando aqui esses elementos, que é o pão e também o vinho, para que os teus servos que não puderam estar aqui, Senhor, na ceia que antecedeu, meu Deus, este domingo, Senhor, eles não puderam estar aqui, mas hoje estão desejosos desse pão, desejosos desse vinho, mas contamos, ó Deus, e invocamos a tua bênção, a tua unção sobre esse cálice contendo o vinho, para que esse vinho possa simbolizar o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, que este pão possa simbolizar a carne que tu permitiu que fosse partida por nós, para que ao beber e ao comer, meu Deus, eles possam estar realizando a ordenança, Senhor, que é a ceia do Senhor. Confirma a bênção sobre o pão, a bênção sobre o vinho, para que os teus servos, ao comer e ao beber, participem da ceia do Senhor. Pode servir.